Durante um período na Europa, foi comum que pessoas fossem queimadas na fogueira acusadas de bruxaria, principalmente mulheres. Mas aquele que é o mais famoso caso de caça às bruxas de todos os tempos não aconteceu no continente europeu, mas sim nos Estados Unidos. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre as bruxas de Salem. Antes da gente falar de briga entre vizinhos, idosos esmagados e histeria coletiva, a gente quer te lembrar que o Vogalizando a História também tem um perfil maneiraço ali no Instagram que tu podia ir lá seguir, cara. A gente posta conteúdo de história por lá todo dia, assim como tu podia conferir o nosso TikTok, caso tu seja jovem de corpo ou de espírito. Se a tua parada é ouvir podcast, a gente também tem. E tu podes ouvir ele no teu agregador de podcast preferido ou então aqui no YouTube. É só tu procurar pelo canal do podcast do Vogalizando que logo tu vai encontrar. E olha só, tu ainda pode fazer parte da nossa história, porque a gente não chegou a 1000 inscritos ainda. E esse é o nosso objetivo. Então vai lá se inscrever, tu vai fazer parte da história do Vogalizando. Desde a antiguidade já existem registros de pessoas ligadas às artes ocultas, poderes místicos e feitiçaria. Mas por incrível que pareça, a caça às bruxas teve o seu momento mais popular não durante a Idade Média, mas sim durante a Idade Moderna. Como a gente já falou no nosso vídeo sobre as torturas medievais, apesar da Idade Média ser conhecida como Idade das Trevas e ser associada à perseguição religiosa, foi durante a Idade Moderna que isso mais se intensificou. Veja bem, durante a Alta Idade Média foi comum que figuras religiosas conscientizassem as pessoas de que bruxas não existiam e condenassem as perseguições. Mas na segunda metade do século XV, em uma época que a peste negra já tinha matado gente adoidada e que os turco-otomanos estavam aumentando a sua influência dentro da Europa, os cristãos fervorosos foram se sentindo cada vez mais ameaçados e a bruxaria passou a ser uma boa explicação quando não se sabia como explicar por que tanta desgraça estava acontecendo. Vários poderiam ser os motivos que levariam alguém a acreditar que uma mulher é uma bruxa. Desde homens de Deus que se sentiam atraídos por alguma mulher e por isso era óbvio que ela os havia enfeitiçado, ou então previsões do futuro. Imagina a seguinte situação. Um cara estava ali num baita sol conversando com a dona Jurema e ela disse que amanhã ia chover. E amanhã choveu. O que é isso? Bruxaria. Bastava alguém acusar e alguém acreditar que a perseguição estava feita. Não foi isso em todo caso, mas geralmente mulheres que viviam à margem da sociedade e afastadas da igreja costumavam ser as mais acusadas. Dentre os vários casos reais, um dos mais famosos é da Agnes Waterhouse, que foi a primeira executada por bruxaria na Inglaterra, acusada de jogar um feitiço em um cara que ficou doente e morreu naquele ano. Ela tinha um gato que falavam que o nome dele era Satã e ela também foi acusada de matar o próprio marido. Foi enforcada em 1566. A Marge Arrien, nos Países Baixos, tinha certo conhecimento de medicina e foi acusada de bruxaria por um paciente insatisfeito, o que foi confirmado depois que ela passou a mão no cabelo de um menino e disseram que o cabelo do guri encolheu. Ela foi queimada viva no ano de 1591. Outro caso, mais uma vez na Inglaterra, em 1645, é da Elizabeth Clark, uma senhora de 80 anos que só tinha uma perna e cheia de verrugas pelo corpo, que eram conhecidas como marcas do demônio. Apesar dos exemplos, a caça à bruxa aconteceu em vários outros países, como a Alemanha, Suíça e também na França. Essas mulheres eram torturadas e acabavam confessando a bruxaria para que a sua tortura parasse. Elas podiam ser enforcadas, decapitadas ou queimadas, como geralmente é retratado. Ainda hoje, alguns países e algumas comunidades fazem a sua própria caça às bruxas, como aconteceu em 2012 na Colômbia, quando deram uma paulada na cabeça de uma mulher, tiraram as roupas dela e montaram uma fogueira. Ela foi acusada de fazer magias e de aparecer nos sonhos das pessoas. Isso em 2012, 10 anos atrás. Mas provavelmente o caso mais famoso de caça às bruxas foi aquele na vila de Salem, nos anos de 1692 e 1693, no atual estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Havia a cidade portuária de Salem e a vila de Salem, mais no interior, com aproximadamente 500 habitantes. Essa vila foi fundada em 1626 por ingleses puritanos que eram calvinistas conservadores. Haviam disputas territoriais contra os nativos e também contra os franceses, e o último inverno que tinha acontecido na região foi um dos mais frios que a galera já tinha vivido. Um dos seus habitantes mais notáveis era o reverendo Samuel Parris, pai da menina Betty Parris, de 9 anos, e tio da menina Abigail Williams, de 11 anos, quando elas começaram a ter comportamentos estranhos. Elas tinham surtos que faziam seus corpos se contorcerem e reclamavam de beliscões na sua pele. E conforme isso foi ficando mais frequente, um médico foi solicitado. Ao analisar as meninas, o médico viu que não tinha nada de errado fisicamente com elas. Não tinha doença nenhuma ali. Então só tinha uma explicação. O mal havia se apossado do corpo das meninas.
Todo mundo sabia que o demônio se fazia presente no mundo usando as pessoas e que as crianças eram alvos fáceis. E aquilo que começou com 2 meninas se comportando estranho, logo já eram 12. Na época, tinha um cara chamado Cotton Mather, que era um religioso fervoroso e tinha escrito um livro chamado Memoráveis Providências, onde ele falava o caso de uma mulher em Boston que foi acusada de bruxaria e o comportamento dela era muito parecido com o comportamento das meninas. Todas elas tinham o mesmo sintoma, então foi muito fácil de perceber que aquilo ali se tratava da mais pura bruxaria. Começou a procura para saber quem que era a bruxa de Salem. E tudo mudou quando as meninas citaram o nome de 3 mulheres. Sarah Good, uma mulher pobre que vivia da ajuda de moradores da região. Sarah Osborne, uma mulher que tinha uma disputa judicial com uma poderosa família da vila. E Tituba, uma escravizada da família Paris que não se sabia ao certo se tinha vindo do Caribe ou direto da África. As meninas falaram que essas 3 mulheres estavam importunando elas e, por estarem compactuando com o demônio, eram bruxas. Elas foram presas e interrogadas e negaram seu envolvimento com bruxaria. Mas em determinado momento, a escrava Tituba confessou. Ela disse que ela era uma bruxa, seguindo ordens do próprio demônio, e que um homem moreno chamou ela para assinar o livro do demônio. E nesse livro estavam os nomes de Sarah Good, Sarah Osborne e de outras mulheres que ela não tinha conseguido ler o nome. Ou seja, além daquelas 3, outras bruxas estavam soltas. Foi um escândalo sinistro e começou uma caça às bruxas desenfreadas na vila, até que outras mulheres começaram a ser acusadas de bruxaria. Para analisar cada caso, o governador da província, William Phips, criou um tribunal que faria o julgamento das bruxas de Salem. E quem ele colocou como responsável foi um cara chamado William Stoughton, que seria assistido por outros 7 juízes. A Tituba foi solta, a Sarah Osborne morreu na prisão, mas o destino da Sarah Good foi um pouco mais cruel. Ela estava grávida quando foi presa. Teve a criança dentro da prisão e a criança acabou morrendo. Sarah Good já tinha uma outra filha, de uns 4 ou 5 anos, e essa menina também foi presa acusada de bruxaria. Em determinado momento, essa criança depôs contra a própria mãe, assim como o marido da Sarah Good, que confirmou que ela era uma bruxa e que se ela não fosse, um dia ela iria ser. A Sarah foi condenada e enforcada. Só que ela não foi a primeira a ser executada. Essa foi a Bridget Bishop, que foi acusada de enfeitiçar várias meninas, algumas que provavelmente ela sequer conhecia, só que ela tinha muitos testemunhos contra ela. Um dos mais famosos é de alguém que disse que viu ela roubando ovos e logo em seguida se transformou num gato. Ela pegou um ovo, foi pra trás de uma casa e em seguida saiu um gato de lá. É ela. Aí tu deve estar pensando que é óbvio que um tribunal não vai aceitar esse tipo de acusação, mas tu tá errado, meu amigo, porque os responsáveis pelos julgamentos estavam aceitando evidências baseadas no sobrenatural. Um dos condenados foi um cara chamado George Burroughs, que foi acusado de enfeitiçar soldados que perderam uma ofensiva contra um grupo indígena. Só que condenaram esse cara muito mais porque os verdadeiros responsáveis por essa derrota tinham que culpar alguém que não fosse eles. Muitos dos membros das cortes eram parentes dos acusadores e tinham claras motivações pessoais para estar ali. Testemunhos falsos com o objetivo de salvar a própria pele foram dados. Veja bem, a Tituba confessou e saiu livre. Tudo que ela precisou fazer foi colocar a culpa em outras pessoas. Então muita gente aproveitou a situação para se vingar de seus inimigos. Os interrogatórios podiam ser longos e até agressivos. Em alguns casos, o corpo nu das mulheres era examinado para ver se não encontrava nenhuma marca que indicasse o contato com o demônio. E quem era acusado sequer tinha direito a um advogado. Ficou famoso o termo evidências espectrais e o testemunho de crianças foi comum. Uma das acusadoras mais conhecidas foi uma menina de 12 anos chamada Ann Putnam Jr., que das 19 pessoas que ela acusou, 11 foram enforcadas. As crianças eram consideradas puras, inocentes, incapazes de mentir. E sonhos que elas tinham, ou diziam ter, eram consideradas evidências claras. No dia 19 de julho de 1892, 5 pessoas foram enforcadas. No dia 19 de agosto, mais 5. E no dia 22 de setembro, mais 8. Entre elas, a Martha Corey. Essa mulher tinha 72 anos, uma boa situação econômica, era respeitada dentro da vila e ativa dentro das ações da igreja.
Quando foi condenada, o pânico se espalhou pela vila e também em vilas vizinhas. Porque se uma mulher, com o prestígio que ela tinha, podia ser condenada, então qualquer uma podia. Mas o que levou à condenação dela foi não acreditar que bruxas existissem e ter dito que as meninas estavam mentindo. Ela tentou usar a razão e provavelmente foi isso que fez ela ser acusada de bruxaria. O marido dela, o Giles Corey, tinha 81 anos de idade e defendeu a esposa, o que fez o cara também ser acusado de bruxaria. Ele se negou a participar do julgamento e foi submetido a uma tortura para que ele confessasse do lado de fora do tribunal. Colocaram ele deitado, em cima dele uma tábua, e em cima dessa tábua foram colocando pedras pesadas que esmagassem o cara. Ele não tinha o que confessar e morreu ali mesmo, 2 dias depois da tortura começar. Apesar do que muitos pensam, as pessoas que foram condenadas nos julgamentos das bruxas de Salem não foram queimadas, mas sim enforcadas. Ao todo, 14 mulheres e 6 homens foram executados. Só o Giles que não morreu por enforcamento. Mais de 100 pessoas foram presas. Dependendo da fonte, o número pode chegar a ser até o dobro disso. Os enforcamentos aconteciam dentro da vila para que os moradores pudessem assistir aquele espetáculo e os corpos das vítimas eram enterrados em covas rasas, porque se entendia que bruxas não tinham direito a um enterro digno. Além da Martha Corey, outras pessoas se posicionaram contra os julgamentos, como o juiz Nathaniel Saltonstall, que disse que não queria mais fazer parte daquilo e por conta disso foi considerado um suspeito. Ou então, o pai do Cotton Mather, o Increase Mather, que era um respeitado acadêmico, que disse que o tribunal não poderia utilizar evidências espectrais e que mais valia a pena deixar 10 suspeitas de serem bruxas fugir do que uma pessoa inocente ser executada. Se debate muito sobre o motivo que levou a Tituba a fazer a confissão que ela fez, e a maioria dos historiadores concorda que ela estava numa situação muito desfavorável, tanto por ser mulher quanto por ser uma escravizada, sem ter ninguém para defendê-la, e fez aquilo buscando a própria sobrevivência. Ela só confessou o que as pessoas queriam ouvir e a sua confissão a livrou do enforcamento. Logo, outras pessoas acusaram outras pessoas que acusaram outras pessoas que acusaram outras pessoas. Não se sabe ao certo de onde a Tituba veio, mas é provável que ela tenha contado sobre as suas crenças para as filhas do reverendo. Crenças que não eram cristãs, provavelmente ligadas ao voodoo. E se hoje tem gente que acha que voodoo é coisa do demônio, imagina naquela época. Isso sem falar que alguns registros dizem que ela sofria abusos físicos por conta do reverendo e que ela só quis acabar com tudo mesmo, espalhando pânico da melhor maneira que ela conseguia. E aqui é interessante analisar a posição das outras mulheres que foram acusadas pelas meninas, começando pela Sarah Good, que constantemente é trazida como uma mendiga ou uma mulher que precisava de ajuda dos outros para sobreviver. Ela tinha fama de ser rabugenta e de reclamar até quando ajudavam ela. E contam uma história de que um dia o reverendo Parris ajudou essa mulher e ela saiu reclamando. Então não seria estranho que as meninas já tivessem ouvido alguma história dessa mulher mal falada e utilizaram ela como bode expiatório. Nenhuma daquelas 3 mulheres eram consideradas pessoas próximas às pessoas que viviam naquela vila. Tanto a Sarah Good quanto a Sarah Osborne já tinham deixado de frequentar a igreja e eram mulheres mal vistas por aquela sociedade. As meninas que culparam essas mulheres culparam mulheres que eram mal faladas por aquela população. Provavelmente porque já tinham ouvido muita coisa ruim a respeito delas. No caso da Sarah Osborne, além de ser mal falada por conta do seu casamento com um servo, ela era mal vista por conta de uma disputa na justiça que ela tinha com a família Putnam. A mesma família Putnam daquela menina que saiu acusando todo mundo. E é importante a gente saber que a família Putnam tinha boas relações com a família do reverendo Parris. Tanto que ele, que era um comerciante, foi introduzido naquela vila por intermédio dos Putnam. A verdade é que Salem não era um lugar de harmonia entre os vizinhos. E o próprio Samuel Parris dividia a opinião das pessoas, entre os que gostavam da sua pregação e os que não gostavam. Entre os acusados nos julgamentos das bruxas de Salem, vários deles eram inimigos dos Putnam. Isso só parou quando a esposa do governador foi acusada. E aí o cara viu que esses julgamentos já tinham ido longe demais. Na verdade, a popularidade dos julgamentos foi diminuindo com o passar do tempo. Principalmente depois da execução do George Burroughs, onde o cara recitou o Pai Nosso enquanto estava na forca, algo que nenhuma bruxa seria capaz de fazer, e da execução do Giles Corey, que foi um negócio chocante para a cidade e fez as pessoas perceberem que eles não estavam indo na direção certa. De qualquer maneira, depois da ordem do governador, os julgamentos pararam e foi instituído um novo tribunal, que não deveria aceitar evidências espectrais. Das 56 pessoas que foram indiciadas, só 3 foram condenadas. Mas logo, todo mundo foi perdoado.
O que não passou foi a vergonha dos habitantes por ter participado desse grande episódio de histeria coletiva. Um dos juízes publicamente declarou seu arrependimento. E 15 anos depois, a menina Ann Putnam confessou que tinha mentido durante os julgamentos. A criança não mente. Mente sim. Os julgamentos também atrapalharam a economia da vila, porque tinha tanta gente preocupada em caçar as bruxas e garantir que os julgamentos acontecessem, que fizeram um pouco trabalho prático. Pouca comida foi produzida. E depois, houve quem entendesse que essa dificuldade que o povo sofreu foi uma punição divina pelo que eles haviam feito. Em 1697, o Tribunal de Massachusetts declarou um dia de jejum por conta dos julgamentos. Em 1702, o tribunal declarou esses julgamentos ilegais. Em 1711, Massachusetts pagou uma grana para os descendentes dos executados e em 1957 fez um pedido formal de desculpas. Quanto ao que realmente aconteceu com a Betty Parris e a Abigail Williams, a filha do reverendo e a sobrinha dele, que estavam se comportando de maneira estranha e deram início a tudo isso, ainda é motivo de mistério. Não se sabe ao certo o que aconteceu com as meninas. Uma das hipóteses diz que as alucinações foram provocadas por fungos que atingiram o cérebro das meninas. Fungos esses que estavam no centeio do pão que elas comeram. Mas isso ainda não foi confirmado. Também é possível que as meninas tenham brincado com alguma espécie de jogo associado a práticas demoníacas, como brincadeiras que buscavam adivinhar qual seria a profissão do futuro marido. E como ficaram com medo de ser pegas ou de manchar o nome da família, acabaram se comportando da maneira como se comportaram. Também não se descarta asma, delinquência juvenil ou psicose. Mas o que a gente sabe com certeza é que esse episódio ficou marcado como um dos maiores episódios de histeria coletiva de todos os tempos. A caça às bruxas já terminou, mas começa agora a caça àqueles que não são inscritos no Vogalizando a História. E vocês estão aqui para ajudar a gente nessa. Manda esse vídeo para todo mundo que ainda não conhece o nosso trabalho, para fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, a coisas novas e que a gente possa evitar que no futuro coisas terríveis, como o que aconteceu em Salem, aconteça conosco. Manda esse vídeo, senão essas pessoas vão começar a caçar bruxa por aí e ninguém quer que isso aconteça. Que beijo esquisito. Eu dei um tapa em mim mesmo. Um beijo! E vamos lá.